Cultivar maracujá em estufa é viável? Saiba a resposta nesta reportagem especial. Acompanhe a gente em diversas plataformas online. Estamos no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, em áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud e ainda tem o nosso site. Pesquise por Paracatu Rural na sua plataforma favorita e acompanhe sempre. Notícias da Emater. Muito obrigado pela sua atenção e já peço que você compartilhe esse vídeo, hein? Inscreva-se no nosso canal se você ainda não está inscrito. Segundo dados do IBGE, o Brasil é o maior produtor mundial de maracujá, tendo atingido em 2020 690.364 toneladas produzidas. A cultura do maracujazeiro se desenvolve bem nas condições do Cerrado. No Distrito Federal, de acordo com a Emater, os fruticultores têm conseguido produtividades até 3 vezes maiores que a média nacional, que é de 14 toneladas por hectare. A adoção de técnicas de cultivo que utilizam espaçamento adensado, uso de irrigação localizada por gotejamento, uso de novos híbridos desenvolvidos pela Embrapa e polinização manual potencializam essa cultura. A produtividade pode chegar a 7 vezes a média nacional quando o plantio é feito em casas de vegetação, as conhecidas estufas. Para falar sobre esse assunto, a gente visitou a propriedade do agricultor familiar Marcelo Vidolin, formado em administração, e que tem se dedicado ao cultivo do maracujá em estufa. Nós fomos até a propriedade dele, na região do Curralinho, em Paracatu, noroeste de Minas Gerais, para a gente conhecer um pouco mais do dia a dia e as práticas de quem trabalha com esse tipo de cultura. E a primeira pergunta que a gente faz é a seguinte: cultivar maracujá em estufa é viável? Bom dia, Francis, obrigado. E como você falou, e nós falamos já anteriormente, o agricultor é um indivíduo com muita determinação, com muita fé, né, com muito esforço no seu dia a dia e que está exposto também a muitos riscos, né? Eu vejo aqui, por exemplo, essa área que nós estamos, essa área é uma área do meu cunhado, do Carlos Sapata, que nos cedeu. Disse: cunhado, você vai plantar maracujá? É um laboratório? Então, antes de sair inventando moda por aí, está aqui um pedacinho de terra para você poder implantar o teu projeto e tirar as suas conclusões. Então, a partir disso, a gente fez exatamente isso. Digo, é um projeto, é um laboratório que eu tenho que responder uma série de questões. Quando eu olho tanto os meus cunhados, produtores, como os outros produtores, a gente percebe o quanto de risco eles estão expostos. Então, quando eu olhei para o maracujá, identifiquei na estufa a oportunidade de diminuir esses riscos, né? Por exemplo, chuva é um problema, a falta dela também é um problema. Então, eu posso irrigar dentro ou fora da estufa, mas se chover, por exemplo, na florada, eu perco a florada. Então, a estufa tem essa característica de proteção, de ser um ambiente mais controlado. E aí, vale a pena? É uma pergunta. Economicamente, vale investimento? Como é que é o dia a dia? Como é que é o manejo dentro e fora? Como eu te disse e repito, aqui nós temos 600 plantas dentro das estufas e 600 plantas fora das estufas. Aqui nós cultivamos o BRS gigante amarelo, basicamente, que é um cultivar que, enfim, nos deu um retorno satisfatório. Então, nesta semana estamos completando um ano de plantio dessas mudinhas. Nós já tivemos a capacidade de colher 2 safras, né, desde que começou a primeira florada. Enfim, é o que nós temos aqui. Hoje eu já tenho condições de dizer para você, né, descrever mais e melhor algumas diferenças importantes entre os dois sistemas, né, porque eu preciso expandir, né. Uma pergunta que eu já consigo responder, talvez fosse a maior e mais importante. Maracujá é um projeto válido? Eu te digo sim, é. Eu, Marcelo e minha família queremos continuar nessa atividade? Sim, queremos. Só que nós temos que aumentar, temos que expandir. O tamanho de propriedade que nós temos, a quantidade de plantas que eu tenho, ela ainda não é economicamente viável. Eu preciso ter um pouco mais. E por isso eu estou expandindo a área.
Carlos Henrique Silva, extensionista da Emater MG, conta pra gente se é ou não possível sobreviver e ganhar dinheiro com esse tipo de cultivo. Ele também contou como se deu o encontro com o Marcelo para o desenvolvimento do plantio do maracujá aqui na nossa região. Respondendo a sua questão, acredito que o Marcelo já respondeu antes, acredito que sim, dá para viver de forma digna com o cultivo de maracujá, e essa experiência nova que é o cultivo em estufa, o cultivo abrigado, é uma experiência interessante para a gente estar conversando, sim. A Emater está com o Marcelo desde o início, né? Conta um pouquinho mais para a gente. O Marcelo, por incrível que pareça, a gente se conheceu em um evento de outro tema, um evento que tratava de piscicultura, seminário de piscicultura dentro da Agro Paracatu, salvo engano, há 2 anos atrás. A gente conversou, se conheceu, e dentro disso, na tomada de decisão, ele se influenciou por aquele vídeo lá na propriedade do seu Samuel, que a gente gravou, nessa tomada de partir para o cultivo de maracujá. Então, em uma nova conversa, ele nos procurou no escritório, sobre essa questão eu fui bem claro com ele. Cultivo de maracujá em estufa na região de Paracatu não tem, e também na região de Minas Gerais não conheço. Mas aqui bem próximo, na região de Brasília, né, em Planaltina, em Pipiripau, tem um projeto que eu tive o prazer de conhecer através da Emater DF, da Embrapa, né, nessa questão aí do cultivo em estufa. Mas assim, qual que foi a nossa influência com o Marcelo? Assistência técnica e extensão rural. Porém, o foco em extensão rural. Ou seja, como ele está trazendo uma tecnologia nova para a nossa região, ele seria, na nossa visão, foi conversado com ele será, na nossa visão, ainda mais através desse programa que chega para várias pessoas, né, a audiência do seu programa, um difusor de tecnologia nessa questão do maracujá no cultivo abrigado, o cultivo em estufas. Então, o que a gente tem trabalhado com o Marcelo? Somando, né, a Emater vem somando com ele, junto com os demais atores e parceiros que, pela articulação dele, ele conseguiu integrar dentro do projeto, desde agente financeiro, assistência técnica Embrapa, e também o tutor dele na parte técnica, né? Então, a Emater vem somando nessa parte aí de assistência técnica e extensão rural, com foco na extensão rural, na inclusão do produtor nas políticas públicas. E com isso, a gente já fez, né, a Emater Paracatu já fez para ele o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, que é o CAF, que substituiu a antiga DAP, incluindo ele e todos os membros da família dele que trabalham aqui no projeto, inserindo eles dentro do campo das políticas públicas federais, estaduais e municipais, cujo agricultor familiar faz jus a ter acesso com o CAF. A tecnologia para o cultivo de maracujá em estufas é a mesma usada no campo aberto. Contudo, por se tratar de um ambiente que impede a ação de insetos polinizadores, torna-se imprescindível a polinização manual. Nos cultivos em estufa, toda polinização deve ser feita manualmente, devido à ausência dos polinizadores. A polinização é feita pegando o pólen nas anteras de uma flor com os dedos, passando nos estigmas de uma flor de outra planta. Durante essa operação, deve-se tomar muito cuidado de sempre polinizar a flor, passar os dedos com o pólen nos estigmas, antes de descer o dedo para poder coletar o pólen da mesma flor. O cultivo em estufas apresenta muitas vantagens, como, por exemplo, melhor sanidade das plantas, maior vigor, melhor qualidade dos frutos, redução do uso de agroquímicos. Além disso, possibilita a execução dos tratos culturais, inclusive a polinização, mesmo nos dias de chuva. O Marcelo contou, com a visão de quem vive esse dia a dia da produção do maracujá na estufa, quais são os principais pontos positivos e negativos desse tipo de cultivo. O ambiente abrigado, o ambiente dentro da estufa. Quais são as principais características positivas? Bom, você tem uma incidência de pragas menor. É zero? Não, não é zero. Você vai poder observar que a tela permite que pequenos insetos passem. Mas quando você fala em maracujá,
o principal competidor que eu tenho na natureza, no ambiente aberto, são as abelhas. Para minha atividade, a abelha ela é um problema, porque ela compete comigo pelo pólen. As abelhas pequenas, elas levam o pólen sem poder polinizar a flor. Só aquela abelha maior, a mamangava, é que é o agente polinizador. Então, quando eu vou para o ambiente externo, é comum eu chegar lá 2h30 da tarde, pegar a flor aberta e não ter mais pólen. A abelha já levou, ela já fez o trabalho dela. Mas dentro da estufa eu não tenho esse competidor. Então eu tenho dentro da estufa, como primeira e grande característica, uma polinização mais efetiva. Lembrando que todo o meu pomar, a polinização é manual, florzinha por florzinha. Então quando eu faço isso, eu consigo ter um melhor aproveitamento dentro da estufa. Polinizei. Uma polinização bem feita, caprichada, dentro e fora. Chega o final da tarde daquele dia, choveu. Lava a flor, lava o pólen, se perde o trabalho. Então a segunda grande característica da estufa é isso. O trabalho que você realiza fica preservado, mesmo que haja uma chuva. Então eu não tenho a abelha como competidora e a chuva não me atrapalha no meu trabalho. O que faz naturalmente que a produtividade seja maior. Eu fiz uma experiência singela. Nós pegamos 100 flores dentro das estufas, amarrei um barbantinho em cada flor e polinizei. Fiz o mesmo fora das estufas. Marquei 100 flores. E acompanhei o desenvolvimento dessas flores. Delas, de dentro da estufa, 93 flores se transformaram em fruto. De fora da estufa, 62 flores se transformaram em fruto. Nós estamos falando aí de uma produtividade cerca de um pouquinho maior que 30%, né, de melhor produtividade dentro do ambiente abrigado. Então eu tenho capacidade de ter uma produção mais segura. Nós falamos de previsibilidade. O empenho e o esforço que eu dedico à área externa é o mesmo que eu dedico à área interna. Sim. Mas fora eu desejo, eu torço para que eu possa ter uma boa safra. Dentro eu tenho uma segurança um pouco maior. Mas Marcelo, a estufa é só vantagem? Não, não é. Algumas pragas, elas têm na natureza os seus inimigos naturais, né? Eu tenho, por exemplo, a mosquinha do botão floral, que ela consegue entrar na tela. E os seus predadores, que são insetos maiores, não conseguem. Então aqui fora, quando eu tenho essa praga como exemplo, ela tem uma ação natural de combate. Lá dentro depende apenas do meu controle, da minha aplicação. Então, são características que você, enfim, vai no dia a dia descobrindo, aprendendo, desenvolvendo. Fungicida, fora eu aplico, dentro eu aplico menos do que eu aplico fora. Inseticida, às vezes, eu tenho que aplicar um pouquinho mais. Então, vai do momento, vai da praga que está, né, atuando ali no teu pomar. Mas eu diria para você que, fundamentalmente, a vantagem da estufa é esse controle do ambiente, né, e a possibilidade de você ter uma polinização mais efetiva. Com relação à estrutura da estufa, é uma estrutura que eu comprei praticamente todos os materiais da nossa região, né? Como eu te disse, eu pesquisei muito sobre o equipamento estufa. Esse modelo, que é o modelo Bandeirantes, ele tem uma estrutura muito simplificada, mas muito eficiente. Essa parte de cobertura dela é uma parte que tem aí uma vida útil de 2 anos, 2 anos e meio. Então eu sei que nesse prazo eu devo trocar o plástico, né? É necessário, está dentro do meu planejamento. E aí a gente vai poder ver dentro da estufa, você vai poder dar, né, também ter a tua percepção, né, em relação às plantas que estão fora e às plantas que estão dentro. A montagem da estufa para que o ambiente seja o mais propício possível para a cultura do maracujá é de suma importância. Vale lembrar que o maracujá é uma planta de clima tropical. Os solos mais indicados são os arenosos ou levemente argilosos, bem drenados, para que não haja problemas com doenças de raízes. Marcelo, um ambiente úmido, bem iluminado, faz a diferença para que a produtividade na estufa seja maior, né?
Certamente, sobre dois aspectos. O primeiro, naturalmente, é sobre o desenvolvimento vegetativo da planta. Quando nós falamos na luz, uma luz que é dissipada, né, porque esse plástico é um plástico difusor, faz com que ela tenha uma luminosidade mais equilibrada, sem que você tenha, por exemplo, o efeito que a gente tem lá fora de frutos queimados, né, por ação do sol. Uhum. Com relação ao ambiente, nós temos um ambiente com um pouco mais de umidade, né, mais arejado. E o segundo aspecto que eu te falo é em relação ao próprio trabalho nosso do dia a dia. Uhum. É mais confortável trabalhar aqui na estufa do que lá fora. Então, e a gente consegue também trabalhar por um período mais longo. Uhum. Vamos pensar num dia chuvoso. Lá fora eu tenho dificuldade, tenho limitação. Aqui é pleno. Então, são características que no dia a dia fazem a diferença. Hoje, pega aí na nossa época de chuva, você passa uma semana, 10 dias com chuva. Aqui você consegue trabalhar todos os dias e trabalhar bem. E mesmo essa umidade excessiva, a gente acaba não tendo esse reflexo, né? Uhum. Então, é um aspecto muito positivo. Ainda é um laboratório, né? A gente tem aqui, você falou que tem 1 ano que está com essa experiência aqui. Você já consegue fazer nesse momento falar, olha, eu acho que vou ficar utilizando com ou sem estufa. Você já consegue hoje determinar, ou pelo menos já projetar que possivelmente você vai seguir por um caminho ou pelo outro, ou ainda assim você pode querer manter as duas formas de cultivo, de manejo? Esta é uma das grandes questões que eu tinha que responder. Sendo objetivo contigo, sim, o manejo em ambiente abrigado traz características importantes que me fazem desejar ampliar esse sistema. Uhum. Mas é aquela história, entre querer e poder, tem um tempo, né, para você acertar isso. Em função do quê? Do investimento. Né? Eu desejo muito, aqui essa área, por exemplo, ela comporta até 12 estufas. Eu desejo muito chegar a esse número, mas eu preciso viabilizar. Uhum. Né? Então, hoje a forma de viabilizar é plantando um pouco mais na área externa, né? Direcionando a minha produção menos para o consumo de mesa, mais para a polpa, né? Porque aí eu consigo trabalhar também essa questão de preço, de sazonalidade, de safra, enfim, eu consigo equilibrar um pouco melhor. Mas, com toda certeza, em função dessa maior segurança que o ambiente me proporciona, aumentar essa área plantada abrigada, e nestas condições, porque você está vendo aqui que nós temos um plantio adensado. Uhum. Né? Tenho linhas estreitas, muitas plantas próximas, justamente para poder aproveitar melhor a área que a gente tem. Uhum. Essa estufa aqui, por exemplo, ela tem 20 por 50, nós temos 1.000 metros quadrados. Então, são 1.000 metros quadrados que eu tenho que aproveitar da melhor forma. Né? Uhum. Então, é o que a gente está fazendo. Mas sim, é algo que a gente tem todo interesse de aumentar. Você me contou anteriormente que quando você decidiu pelo maracujá, você tinha buscado as informações em Brasília e também no Paraná, né? E que, olha, deixa eu ver se em Paracatu tem. Ou seja, cada região tem a sua característica e isso pode influenciar mais para um tipo quanto para o outro. E você acha que, por exemplo, em determinada região do país, o cultivo a céu aberto seria melhor, tanto por uma questão de custo com a estrutura, ou enfim, diversos outros fatores? Você acha que pode ser o inverso do que está acontecendo aqui para você? Francis, pela experiência que eu tenho, pelo conhecimento que eu busquei, eu diria para você que sempre que você tiver a oportunidade de ter estufa, você tem mais controle. Uhum. Controle é segurança, é diminuição de risco. Como nós dizíamos, não falta força de vontade e fé, mas você está exposto a muitos riscos. Esse ambiente protegido é importante. Talvez aqui na nossa região as nossas variações climáticas não sejam tão acentuadas. Mas vamos pensar lá em Santa Catarina, por exemplo, que é um outro grande polo de produção de maracujá. O frio, a geada, é para eles um grande desafio. Uhum. Entende? Então, eu digo para você hoje com experiência, estar num ambiente controlado, protegido, é muito importante. Eu sei que não é fácil. Eu sei que o investimento é alto.
Mas eu também procurei em algum momento trazer os parceiros para identificar o que a gente tem aqui. No primeiro momento, quando eu fui a um banco, eu disse, olha, eu tenho a intenção de instalar um projeto de maracujá abrigado em estufas. As pessoas nem sabiam do que eu estava falando. Eu sabia que em algum momento eu teria que eu mesmo fazer esse investimento. Foi o que eu fiz. Mas uma vez investido, eu trouxe esses agentes para dentro da estufa, para dentro desse ambiente, aqui onde nós dois estamos agora. E aí esses agentes, observando a estrutura, a ideia materializada, realizada, passaram a ter credibilidade. Então, quando você pensa nos agentes financeiros, eles têm os recursos. E quando eles veem o nosso projeto, eles veem menor risco. Então, acaba que se favorece. Hoje, como agricultor familiar, eu consegui levantar meu primeiro financiamento via Pronaf, em função dessa estrutura que a gente tem. Então, nós falamos em contribuir também, né? Então, quando a gente faz esse projeto, com a estrutura que a gente está trazendo, com o conhecimento que a gente está trazendo, a gente consegue agregar os outros parceiros, vendo a viabilidade, né? Acreditando na viabilidade do projeto, a nos ajudar. No cultivo de maracujazeiro fora de estufa, um ponto importante para a preservação e o desenvolvimento da planta é o uso de quebra-ventos. O maracujazeiro é uma planta extremamente sensível à ação do vento. Assim, é muito importante o uso de quebra-ventos natural ou implantado com plantas de porte ereto, como por exemplo capim-elefante, bananeira ou cana-de-açúcar. O quebra-vento servirá também como barreira para insetos. No caso do produtor rural Marcelo, a estufa serve também para proteger dos riscos de plantações comerciais vizinhas. As flores do maracujazeiro são muito sensíveis. Se não houver algum equipamento, alguma barreira para diminuir a incidência do vento, você vai ter um prejuízo. É aquela que nós falávamos, de repente você vai polinizar, vai fazer um trabalho bacana, e vem um vento mais forte e você perde parte daquele trabalho. Então o ambiente que a gente está inserido aqui é um ambiente de agricultura extensiva, né? Aqui tem uma roça de trigo do meu cunhado, né? Nós temos aqui, vizinha a nós. Então, além do aspecto do vento, né, segurar mecanicamente, fisicamente o vento, toda a parte de deriva dos produtos que ele aplica. Né? Outro dia, por exemplo, ele aplicou um controlador de crescimento, um regulador de crescimento para o trigo. Ótimo para a cultura dele. Um grande risco para a minha. Então a gente tem essa dificuldade, essa convivência. Sabe que a história na vida sempre tem o bom e o ruim. De um lado eu recebi uma terra que vinha sendo cultivada, com um nível de nutrição fantástico, mas eu convivo com uma lavoura ao lado. Então hoje o quebra-vento ele tem essa grande importância. Inclusive eu tenho que aumentar a minha linha, tenho que fazer mais uma linha paralela para ter uma blindagem um pouco maior. Então não consigo pensar no plantio do maracujá sem o quebra-vento. Então você pode perceber que toda a nossa área ela tem, né, essa proteção a mais. Marcelo, contando as estufas e as áreas externas, nós temos quantos 1.000 metros quadrados abrigando essas 1.200 plantas? Área plantada no total nós temos 0,7 hectares, não chega a 1 hectare, são 1.200 mudas, né? Cada estufa tem 1.000 metros quadrados, então eu tenho 2.000 metros quadrados de área abrigada, né? E o restante desse material em área exposta, em área aberta. Você disse para a gente que está buscando já ampliação, vai ser em área aberta. Quantas mudas e em qual área que você vai estar cultivando? Bem, eu quero atingir nessa segunda fase 3 hectares. Então nós estamos falando aí de mais ou menos 5.700 mudas ao total. Como eu já tenho 1.200, então vai mais ou menos 4.500 mudas que eu quero trazer para a área. Vou fazer isso em 2 etapas. Nos próximos dias eu estou trazendo 1.500 mudas e em dezembro eu vou estar finalizando esse processo com as demais. Buscando com isso ter plantas que vão chegar à sua época produtiva em datas diferentes, para ter fruto sempre, né? Hoje é uma dificuldade, eu produzo em certas janelas e outras não, então eu preciso também mudar esse ciclo de plantio para tentar fechar o ano todo tendo fruto para poder oferecer para o mercado.
E por falar nas mudas, elas podem ser produzidas na propriedade, que tem as instalações adequadas, os viveiros, as estufas próprias, e não possua lavouras velhas nas proximidades para evitar contaminação por pragas e doenças. Para isso, pode-se usar bandejas de isopor de 72 células, tubetes ou sacos de polietileno feitos com a dimensão de no mínimo 10 centímetros de diâmetro de boca e 15 a 20 centímetros de comprimento. O transporte deverá ser feito quando as mudas atingirem de 15 a 30 centímetros de altura, o que deve acontecer entre 40 e 70 dias após o semeio. Em regiões onde há muita ocorrência de viroses, normalmente utiliza-se mudas com 1,5 m a 1,8 metros de altura, os chamados mudões. E nesse processo de desenvolvimento das mudas, nós podemos falar também do projeto Gota do Sol, do Marcelo Vidolin. O projeto Gota de Sol, que é o projeto de maracujá que a gente tem aqui, ele tem como objetivo ser autônomo. Eu quero participar de todas as fases. Isso que é um grande laboratório, então eu compro as sementes, compro sementes certificadas com boa procedência, mas eu faço o plantio dessas sementes, eu cultivo essas mudas para depois trazer para o campo. Eu estou aprendendo? Tenho que aprender o todo. Tá feliz? Sim, estou feliz. Eu acho que a gente não consegue mentir sobre esse tipo de situação, né? Eu acho que fica estampado no nosso rosto, nosso semblante, os desafios, a dificuldade que a gente não pode negar, mas a satisfação também. O que a gente faz aqui não tem preço, sabe? Eu não planto maracujá, eu planto dignidade, sabe? É isso que a gente tem aqui de verdade. Então esse projeto representa tudo isso, escrever a sua história, estar junto com a família, desenvolver algo que você acredita, usar a sua capacidade para fazer diferente. E graças a Deus está acontecendo. Você recomenda um outro produtor rural a trabalhar com outro tipo de cultura, mas seguindo essa mesma linha de raciocínio sua, de experimentar, fazer um planejamento, tudo isso que você aplicou aqui, esse pré-plantio, pré-colheita, o que não depende da cultura em si, da terra em si, mas as suas decisões administrativas, organizacionais, enfim, de toda a coisa, da sua família que está junto, porque também, como é uma agricultura familiar, a mão de obra é da família, enfim. Eu acho que isso é fundamental. E aqui já fica também, Francis, o nosso convite. Todo aquele agricultor que queira nos visitar, conhecer a nossa realidade, nosso dia a dia, as portas estão abertas. Da mesma forma que em algum momento alguém teve a boa vontade de me estender a mão para que eu tivesse mais conhecimento, eu acho que aqui vai ser um prazer, uma satisfação poder compartilhar, contribuir com qualquer agricultor. Acho que de fato a atividade de maracujá pode ser um diferencial na vida das famílias. Eu insisto, só dá muito trabalho. O caboclo não pode ter medo de trabalhar, porque vai trabalhar bastante, mas vale a pena. Bom que agricultor gosta de trabalhar, muito pecuarista também. É um povo que tem uma tenacidade, uma coragem. Depois que eu vim para a roça, outro dia alguém falou para mim que eu marquei um compromisso na cidade, um dia de quinta-feira. Dizer, Marcelo, você já está na roça mesmo, né? Essa quinta-feira é feriado, moço, não está sabendo disso não? A gente perde um pouco essa noção de tempo. A gente vai criando uma nova dinâmica na nossa vida. E é muito positivo. A colheita do maracujá normalmente é feita de 6 a 8 meses depois do plantio, pegando os frutos caídos no chão ou amarelos presos na planta. A comercialização é feita em sacos de 12 quilos cada, geralmente. Para mercados mais exigentes, os frutos devem ser colhidos através do corte do pendúculo, quando apresentarem a cor verde amarelado, tendo o cuidado de deixar o fruto com meio centímetro de pendúculo para reduzir a desidratação. Neste caso, os frutos devem ser embalados em caixas de papelão e não podem ser lavados.
O período para a obtenção dos melhores preços vai de setembro a novembro. Isso ocorre devido à dificuldade de pegamento de frutos nos meses de junho a agosto, em função da baixa temperatura noturna e do comprimento do dia, já que, para frutificar, a planta necessita de 11 horas de luz e temperatura mínima superior a 15 graus Celsius. Os frutos do maracujá silvestre BRS Pérola do Cerrado, por sua vez, devem ser colhidos no chão, porque continuam com a casca de cor verde mesmo no ponto de colheita, dificultando a identificação dos frutos maduros. Entre as cultivares de maracujá que são encontradas lá na propriedade do Marcelo, uma delas é a BRS Rubi do Cerrado, que produz aproximadamente 50% dos frutos de casca vermelha ou arroxeadas, com peso de 120 a 300 gramas. E ele conta pra gente um pouco mais dessas características da cultivar e do procedimento da colheita. Ele ainda não está plenamente maduro. Quando estiver, ele vai ficar bem avermelhado. Esse aqui é o BRS Rubi do Cerrado. Ele é importante para nós aqui. 10% das minhas plantas são desse cultivar. Ele, na polinização, ele me auxilia muito. A quantidade de pólen que a flor desse cultivar tem é um pouco maior do que do gigante amarelo. Então, como o pólen é determinante para o meu processo, ele me auxilia muito nesse aspecto da polinização. Então, é importante você ter outros cultivares também para fazer esse cruzamento. Entendi. Esse aqui ele é doce? Não. É um maracujá azedo também, levemente mais doce que o gigante amarelo, certo? Com uma coloração de polpa bem mais avermelhada, né? Muito bonito e muito saboroso. Mas a nível de aproveitamento, o gigante amarelo tem um pouco mais de polpa que o Rubi do Cerrado. Entendi. No caso desse aqui, então, é um pouco mais azedo. Eu acho que eu esqueci de perguntar para você como que acontece a colheita. E eu percebi, a hora que a gente chegou aqui, que tem muito maracujá no chão. Você não pega no pé, ele cai, você pega ele no pé, no chão ali. É a forma correta de se colher o maracujá? Francis, tudo faz parte do seu planejamento. Se você me permite, um passo anterior. Nós estamos aqui vendo o gigante amarelo, o rubi. É um momento que eu tive que tomar a decisão. Qual cultivar plantar? Por que nós escolhemos esses cultivares? Porque eles têm a chamada dupla aptidão. Nós podemos vender o fruto para a mesa. Por exemplo, eu aos sábados estou na feira de Paracatu como feirante vendendo meu produto. Então eu posso vender para a mesa, como eu também posso cortar e fazer a polpa desse maracujá e vender a polpa. Então é um fruto que tem essas duas características, essas duas aptidões. Bem, aí a sua pergunta, como é que a gente colhe? Do chão ou colhe no pé? Como o meu mercado consumidor é a nossa região, e como quando eu colho do chão, ele tem um nível de Brix mais elevado, né? Ele já está mais maduro, aqui mesmo a gente consome. Então eu só colho do chão. Mas, Marcelo, pode colher o maracujá do pé? Certamente. Eu vou colher esse maracujá e vou mandar lá para o Ceagesp em São Paulo. Entre eu colher, preparar, transportar e colocar à disposição do consumidor, é um tempo maior. Então aí sim você vai colher o maracujá para levar. Com isso também você vai estar estimulando, né, a produção das plantas, porque o objetivo da planta é perpetuar. Então você vai colhendo, ela vai produzindo. Mas para a nossa realidade, que é local, regional, eu colho do chão. Entendi. Como eu te disse, então esse fruto aqui tem dupla aptidão. Eu posso tanto vender no mercado para que as pessoas comprem e levem para suas casas, como eu posso abrir, tirar a polpa e processar essa polpa. Quais são as diferenças, quais são as vantagens dessas práticas? Bahia, nós estamos aqui em Paracatu a um pouco menos de 300 quilômetros de Brasília, não é isso? Pois bem. Então o Ceasa de Brasília é a grande referência de preço. Como a Bahia é o maior produtor de maracujá do Brasil, o nosso mercado é abastecido pela Bahia. Então agora nós estamos na safra, né? Tá aqui. Os preços caem. Então como é que eu me blindo, como que eu me defendo disso?
eu vendo muito menos fruto para a mesa e processo esse fruto com a polpa. Uhum. Hoje eu tenho cerca de 2.000, 2.500 quilos de polpa armazenada. Está lá. É uma poupança. É interessante para mim vender nesse momento? Não. Em função da oferta, o preço caiu. Uhum. Mas quando chegar setembro, outubro, o mercado reage, não tem mais fruto no mercado. Então essa polpa que eu poupei, né, vai ser para mim um fluxo de caixa importante. Então, ter um fruto que tem essa dupla aptidão me proporciona essa vantagem. Eu posso vender, se você for lá no sábado na feira, você vai me encontrar lá, né, com esse material aqui para vender. Mas se você me disser, Marcelo, preciso de 2 toneladas de polpa, eu vou ter esse material para te entregar. Legal, muito interessante isso. É porque nós temos a sazonalidade, é uma realidade. Né? A minha área ainda é pequena, é uma realidade. Então, tentar agregar valor é uma necessidade. E aí você tem algumas vantagens complementares. Quando eu corto esse maracujá, o gado se alimenta da casca. Essa época é uma época de seca, é um complemento alimentar importante. Sim. Se eu faço um segundo processo, que é tirar a semente da polpa, que eu posso fazer também, as galinhas comem essa semente. Então você vê que você vai tendo uma integração cada vez maior. Nós falávamos de planejamento. Na decisão, na tomada de decisão, você tem que saber o que você quer lá na frente para escolher o cultivar necessário. Entendi. Outras vantagens também que dependendo, por exemplo, quando chegar uma época que se aumentar o consumo, às vezes transportar a polpa é mais vantajosa por questão de volume também, que o maracujá ele tem um volume maior, dependendo do veículo que você vai utilizar. Então, são vários detalhes que você tem que realmente pôr na ponta da caneta, fazer as contas para ver se vale a pena fazer um ou outro, ou até os dois, em determinado momento. Exatamente. Então, essa é a tua sensibilidade, né, do mercado, o que é mais valorizado naquele momento. E você poder programar a sua produção de forma que você consiga entregar com frequência, né, que é uma grande dificuldade. É sazonal. Na safra você tem, na entre safra você não tem. Como é que você trabalha isso? Inclusive nisso a estufa também te beneficia, para você ter essa continuidade de oferta do produto. Né? E a polpa é uma forma de você fazer isso. Como eu te digo, hoje eu poupo polpa para o futuro próximo. Atualmente, além de expor e vender o seu produto na feira, tem mais alguma outra forma que você está escoando a produção? Nesse momento eu estou cortando, né, transformando em polpa e armazenando. Vou vender, como te digo, a partir que eu percebo que o mercado começa a reagir, eu vou estar vendendo. Bacana. Porque, como 1.200 plantas, é muito no sentido do trabalho, que dá trabalho. Mas como produtividade, em geral, acaba sendo pouca. Né? Como você disse, para alguém vir aqui buscar 100, 120 caixas, talvez não venha em função do custo. Eu teria que ter 500, 600, 1.000 caixas para estar fornecendo. Então, nesse momento, e aí quando eu faço a polpa, porque se eu for guardar esse fruto, com 3, 4, 5 dias, ele vai começar a perder qualidade. Não é verdade? Então, ou eu vendo, ou eu tenho prejuízo. No caso, a qualidade visual, né, que é o primeiro momento que ele vai perder, que ele vai murchar. E muita gente não gosta de comprar um maracujá murcho. Mas as qualidades físicas dele, as propriedades do fruto, do consumo, não se perde. Mas passou disso, você vai ter algum... Começa a perder. Ele começa a apodrecer. Sim, né? sim. Simples assim. Então, quando eu transformo isso em polpa, eu também evito esse prejuízo. Né? Uma coisa importante de falar desse fruto, Francis, para não deixar passar, é que em função do sistema de cultivo que nós temos, em função da dedicação que nós temos, ele tem um alto BRICS. Quer dizer, o teor de concentração dele e de açúcares é elevado. Então esse fruto aqui, na média, está dando 14 de BRICS, o que para o mercado é uma referência muito positiva. Então, é o trabalho que se faz, porque o BRICS você aumenta também em função do tipo de irrigação, do tipo de fertirrigação que você faz, do tipo de investimento que você faz. Então hoje a gente investe para ter um fruto com esse aspecto, com essa qualidade, e o trabalho agora é para que isso tenha o ano inteiro, né, à disposição. Após a colheita, a inserção do maracujá no mercado e a manutenção do produtor na ativa são muito importantes para o incentivo a esse tipo de cultura. Carlos Henrique conta como a Emater tem atuado na
na entrega desse produto ao consumidor e também no auxílio, no caso em questão do produtor de maracujá. Então, com o CAF, né, com a elaboração do CAF, ele se tornou, ele tem a identidade de agricultor familiar. E com isso ele faz jus às políticas públicas. Essas políticas públicas ele já acessou o PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que financia a atividade. E a gente está trabalhando com ele a Política Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, onde a gente está dando aqui a orientação, assistência para ele nessa parte de comercialização e também na possibilidade, inclusive, de diversificação da produção com outras atividades, né? Que a agricultura familiar, ela tem como princípio a diversificação da produção. E dentro dessa questão, como foi falado no início, né, da extensão rural, foi conversado com o Marcelo, tive a oportunidade de conversar com ele no início do projeto, lá quando ele estava na fase da ideia, que a gente tornaria a propriedade dele, junto com os demais atores e parceiros, uma unidade multiplicadora dessa tecnologia. Ele, com um ano, encerrando o ciclo do maracujá agora, né, ele plantou, vai fazer um ano, encerrando esse ciclo da primeira produção, ele já tem algumas perguntas que ele já chegou à resposta. E dentro disso, como você começou a conversa aqui fazendo aquela pergunta, é viável para a agricultura familiar? Ele já tem essa resposta e a gente juntamente com ele já tem. É viável para a agricultura familiar, dá para o produtor sobreviver com dignidade, com a cultura do maracujá, e com isso, na ampliação da produção, a gente ainda pensa em diversificar essa produção aí com outras atividades. Mas assim, como uma unidade multiplicadora dessa tecnologia, a gente acredita que mais produtores, outros produtores aqui da nossa região ou até fora, com a audiência do seu programa, possa estar entendendo que essa tecnologia ela é uma agregadora de produtividade e de segurança no cultivo do maracujá. E isso é muito importante. A Emater trabalha muito com essa informação técnica e a extensão rural, que é a tomada de decisão, inclusão do produtor nas políticas de comercialização, políticas públicas aí disponíveis. Essas informações e essa abertura, a receptividade que o Marcelo tem em estar multiplicando isso aí, estar abrindo a propriedade dele para que a gente possa entender, conhecer e multiplicar, isso aí é fantástico para a extensão rural e é dentro disso aí que a gente tem trabalhado e busca e vai estar trabalhando mais ainda para estar levando para os demais produtores. O uso da irrigação no cultivo do maracujá é importante para obter boa produtividade. Deve ser feita preferencialmente por gotejamento. Isso porque essa técnica fornece água na quantidade certa e não molha as folhas do maracujazeiro. Molhar as folhas das plantas aumenta a incidência de doenças. O mais comum é o uso de 2 gotejadores por planta, inseridos um de cada lado do caule, aproximadamente 20 centímetros desse caule. É bom lembrar que toda irrigação deve ter um projeto hidráulico elaborado por um técnico capacitado. Você falou sobre fertirrigação. Aqui você está utilizando um sistema de irrigação por gotejamento superficial, porém coberto com uma lona, né? É um investimento que você já pôde observar que tanto para fazer a irrigação quanto a fertirrigação tem diversas vantagens. Uma delas é que evita muito a evapotranspiração, né? Então, é claro que vai evapotranspirar, né? Vai evaporar um pouco da água, mas um volume muito pequeno do que se não tivesse coberto, né? A proteção, que esse plástico, né, que chama-se mulching, a proteção que ele me dá ao ambiente é muito importante. Seja porque na limpeza, né, o mato, a erva daninha, não está atacando a base do meu maracujazeiro, mas fundamentalmente porque ele mantém de fato a umidade. A quantidade de regas que eu faço em função do mulching é muito menor do que outros produtores. Na parte externa também você faz esse mesmo sistema com mulching? Esse mesmo sistema. Eu entendo a importância, porque aqui nós estamos vendo, as mangueiras estão aí embaixo, né? As 2 mangueiras estão aí. E a gente percebe, você vê ao longo da linha as manchas de umidade, em que pese. Hoje nós estamos no dia de segunda-feira, eu fiz a última irrigação no sábado. Então ele de fato mantém o ambiente por mais tempo. Dá trabalho para instalar? Certamente dá. Mas é algo que eu recomendo fortemente.
E para encerrar, segue agora algumas dicas para você aí fazer o controle de pragas e doenças durante o plantio do maracujá. Realizar adubação equilibrada, manejar corretamente a irrigação, não deixar bacia na cova de plantio, ou seja, a muda deve ficar rente ao solo, fazer as podas corretamente, realizar rotação de culturas, plantar quebra-ventos, utilizar mudas saudáveis e de boa procedência, controlar ervas daninhas, limpar os equipamentos, especialmente aqueles que são utilizados para o preparo do solo, realizar a consociação do maracujá com outras culturas ou com plantas melhoradoras da fertilidade do solo, usar variedades de maracujá resistentes às pragas e doenças, utilizar armadilhas na forma de isca para atração de insetos praga. Se for necessário, você também pode utilizar agroquímicos em dosagens e frequência recomendadas pelo fabricante, lembrando sempre de usar equipamentos de proteção individual. A utilização dessas práticas promoverá um maior equilíbrio ambiental, com sobrevivência dos seres vivos que se alimentam das pragas, que são espécies benéficas de insetos, fungos, bactérias, pássaros, chamados de inimigos naturais das pragas. Além disso, essas práticas melhoram a nutrição e o ambiente para a cultura do maracujá, reduzindo ao mesmo tempo as condições de reprodução ou de sobrevivência das pragas e seres causadores de doenças. Porém, se for necessário fazer o controle químico das pragas, devem-se usar os produtos registrados pelo Ministério da Agricultura. É importante também você observar a dosagem recomendada na embalagem, respeitar o período de carência, usar os equipamentos de proteção individual, os EPIs, e sempre mesmo, tá? Procure orientação técnica. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Eu sou perdoado. Se você aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, use esta declaração quando for dominado pela culpa ou pela vergonha. Quando você cometer erros, lembre-se de que nada do que você faz pode separá-lo do amor e do perdão de Deus. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus. Texto que está em Efésios capítulo 1, verso 7. Ore assim: Deus, obrigado pelo perdão. Obrigado por não me condenar, apesar de minhas falhas e defeitos. Obrigado por enviar Jesus Cristo para morrer pelos meus pecados. Esse devocional faz parte do plano de estudos em Cristo, do aplicativo biblia.com. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.